minutos só. E a gente precisa... Hoje nós temos um limite, tanto eu quanto o Alan, que às 8h30 nós temos aula ao vivo lá das coisas da Unimes, né? E eu saí de uma agora e nós vamos para outra 8h30, 9 horas tem outra, a gente tá igual estrela da televisão, né? Assim, tá faltando só ganhar o mesmo tanto, né? Mas assim... E o meu cachorro aqui tá em polvorosa hoje, tá? Então vocês me desculpem que ele vai ficar latindo aqui. Mas como eu fiquei responsável por essa primeira apresentação, né? Então eu vou seguir mais rapidamente para a gente ter tempo de conversar um pouco. Eu espero que vocês tenham tido tempo aí para poder ler essa primeira parte do texto, né? Como a gente combinou, ia da página 25, na verdade, não 23, né? Até o penúltimo capítulo da página 30. Depois nós vamos ver na sequência aí da divisão do texto, que eu que sugeri a divisão assim, o que eu tentei fazer foi achar uma separação ali de temas mesmo, né? Dá para pensar nesse sentido. Depois, ao longo aí das discussões, a gente vai fazer isso. Bom, então eu fiquei responsável por essa primeira parte. Primeiro, só assim, algumas informações que me parecem são fundamentais para quem não teve oportunidade de ir atrás aí, né? Esse sujeito chamado Frantz Fanon, né? Que na semana passada a gente falou que ele nasceu ali numa ilhazinha na América Central, né? Na Martinica, que era território francês. Ele, rapidamente só isso, né? Em 1944, ele era filho de setores médios ali e tal, então teve acesso à instrução. Em 1944, ele se alistou no exército francês para lutar na Segunda Guerra Mundial. Foi para a França, e aí deu prosseguimento ali aos estudos no campo da medicina, sabe que ele era psiquiatra, né? Em 1950, ele defende a sua tese de doutorado. Você sabe que, na verdade, assim, em 1950, a tese de doutorado do Frantz Fanon é o que depois foi publicado num livro, aquele livro Pele Negra, Máscaras Brancas. Essa tese de doutorado, que ele tenta nesse livro, né, pensar ali na estrutura mental, vamos chamar assim, o Alan é da psicanálise, ele sabe melhor os termos dele, mas na estrutura psíquica do colonizado, ela foi rejeitada pela banca, né? Eles não aceitaram, não deixaram que ele apresentasse isso. Tanto que ele teve que fazer uma tese ali, né, de qualquer maneira, para apresentar no ano seguinte para ter o título, né? Mas ela foi rejeitada. Ele publicou esse livro, essa tese que foi rejeitada em 1952, né? Que é um dos livros mais conhecidos dele. Em 53, ele vai para a Argélia e acaba, para pesquisa e etc., né? E aí ele acaba trabalhando num hospital, vai investir ainda nessa ideia, né, de analisar ali a estrutura psíquica do colonizado e as relações ali, né, entre o colono e o colonizado, da maneira como foi traduzida aí na edição portuguesa, até que ele toma contato, claro, né, com as violências todas da relação do que acontece ali na Argélia, e adere à Frente de Libertação Nacional Argelina, que vai assumir as ações armadas a partir de 54, lutando não só contra o colonizador francês, mas também contra um movimento ultradireitista, né, que aparece também por ali, e isso vai até o início ali dos anos 60, né, com a conquista da independência. O Fanon vai participar das lutas ali da Argélia, ele vai aparecer como um porta-voz da libertação argelina, com intelectuais e tal, tanto que ele vai encontrar, né, o Sartre escreve esse prefácio do livro dele, né, Os Condenados da Terra, 1961. Se vocês perceberem bem a data que está na tradução aí
do prefácio do Sartre é de setembro de 61, e em dezembro de 61 Fanon morreu. É muito jovem ainda, com 36 anos, ele teve leucemia, né? Ele ficou 2 anos ali nesse processo e morreu. Jovem demais, né? E antes de ver, enfim, o processo final ali da libertação da Argélia acontecer. De livros importantes, então, né? Esse, Pele Negra, Máscaras Brancas. Depois tem um texto dele que é importante, que a tradução literal seria o ano 5 da libertação da Argélia. Esse que nós estamos estudando aí, né? Que ele acabou de escrever enfim, né? E morreu. E depois tem um texto póstumo, né, organizado pela companheira dele, mas, enfim, que é uma seleção de textos publicados com o título de Em Defesa da Revolução Africana, que é bastante interessante também. Bom, dito isso aí, só como uma introdução aí para quem não teve tempo de ir atrás de mais, tem um monte de, mas enfim, passemos adiante, né? Sobre o nosso texto aí, e a parte que me cabe, essa parte inicial. Eu não vou mencionar nada da introdução ali que o Sartre escreveu, mas acho que é interessante dar uma lida. O Sartre escrevia muito bem, né? E ele é bem, vamos dizer assim, performático, né? No jeito dele escrever, né? Tá, aquela coisa, né? Mas é bem bonitinho, né? Ver a francesada escrevendo assim. Mas, enfim, o Sartre esteve dando apoio, né, e visto que nessa época, aí, né, na virada dos 50 para os 60, o Sartre era uma figura conhecida internacionalmente, né, de grande prestígio e tal, o apoio dele às causas de libertação colonial não era um apoio qualquer, né, então tinha um peso importante. Então não estou desmerecendo isso de maneira alguma. Tá? Essa parte do texto que me cabe nesse que vai até ali o penúltimo parágrafo da página 30, eu dividi aqui, só para fins de poder melhor comentar, em 3 temas principais. Um tema que se refere a uma caracterização da colonização mesmo, parece que ele trata disso, né? Depois, há uma caracterização do que ele chama de descolonização, e, por fim, e ele vai prosseguir depois, né? Uma caracterização do país colonizado, que é diferente do que acontece no país que é a colônia, né? Desculpe, o país que é a metrópole, né? Usando outros termos como a gente é mais acostumado a usar por aqui. Eu acho que esses 3 temas aí são importantes, né? E os 3, isso aí daria, né, para a gente escrever sobre isso e pensar uma porção de coisas. Lembrem que é importante a gente pensar que o estudo da obra de um sujeito como esse aqui, enfim, o estudo, como a gente fez o Spinoza no semestre passado, serve não só para tentar entender o que o autor está dizendo, claro, isso é fundamental, né? Mas também para nos ajudar a pensar a nossa realidade aqui de alguma maneira. Né? Então, aqui, dá para você fazer conexões assim, as mais diversas. Então, como eu pensei aqui essa primeira parte, né? Ele vai definir a colonização como um processo violento. Então, a questão da violência não é só uma violência reativa, né, do colonizado, né? O Fanon ele vai definir a colonização como um processo violento, né? E um longo processo violento, né? Assim, um longo processo marcado, portanto, por uma longa relação de violência, que tem 2 momentos fundamentais. Esse que é o da exploração, né, via colonização, e depois o processo de descolonização. Então, nós estamos falando de uma violência só, né? De um longo processo violento que envolve esses 2 momentos fundamentais. O que é mais curioso nesse primeiro momento aqui é a gente tentar pensar, isso não é nenhuma novidade para estudantes de filosofia e tal, mas a gente pensar assim,
como os termos são criados, né, a partir dessas relações. Então, mesmo a noção de colono e colonizado, né, ela só é possível, por mais óbvio que o que eu estou dizendo aqui pareça, mas eu já vou tentar me explicar, ela só é possível quando nós temos uma relação de violência como essa posta, né? A mesma coisa quando nós falamos, né, que o negro é uma criação do branco, né? Por que o negro é uma criação do branco? Ora, quem vai criar esse termo, né, essa figura, imagine assim, né, para uma população, aí, um grupo de humanos vivendo lá em algum canto no norte da Europa, né, assim, mais branquelos que a neve, ele só era um grupo de animais da espécie humana ali e tal, e pronto, né? Da mesma maneira que um grupo de humanos de pele negra vivendo lá na África subsaariana era só um grupo de humanos e pronto. Né? O fato da cor da pele ser mais clara ou mais escura não faria diferença alguma. E a questão, obviamente, não é o tom da pele só, né? Mas é o conjunto de atributos, né, que se vai conferir a grupos da cor da pele mais clara e da cor da pele mais escura. Né? Então, quem vai fazer isso, quem vai criar essa relação, e é uma relação de violência, é o europeu, sem dúvida alguma. Então, é esse processo de violência que vai gerar esses termos e vai fazer com que esses termos sejam, obviamente, absorvidos ali nessas relações violentamente, né? Por violência direta ou violência simbólica, mas violentamente de qualquer maneira, visto que nós somos numa relação plena de violência. A ideia, então, do colono e do colonizado, né? O colono e o colonizado, eles são, na verdade, criaturas de uma relação de violência. E assim eles devem ser compreendidos. Né? Uma relação de violência que define papéis, uma relação de violência que define lugares sociais, que delimita o comportamento desses dois grupos e que, portanto, vai agir necessariamente como formador da subjetividade, como formador, inclusive, do que eu estou usando aqui esse termo por falta de outro, da estrutura psíquica desses grupos. É claro que essa relação de violência vai fazer com que esses papéis, isso será absorvido de maneiras diferentes, né, por cada um desses grupos, dependendo da posição que eles ocupam dentro dessa relação de violência. É essa conclusão aí que nos leva para o segundo ponto, né? Que quando ele vai falar da descolonização, isso desde lá do começo ele fala um tanto disso, mas depois, né, a hora que ele volta no assunto, ele vai dizer que essa descolonização ela é obra necessariamente de humanos novos, de um humano novo. E ele vai dizer assim, que a descolonização gera uma nova linguagem, gera humanos novos, e ele vai dizer, e isso é bastante controverso e merece discussão, uma nova humanidade. Essa ideia de humanidade, ela é questionável, né? Enfim. Ora, por que ele está dizendo isso? Porque você não faz o processo de descolonização sem destruir tudo que essa relação violenta da colonização gera. Inclusive esses atores distintos, inclusive esses lugares sociais diferentes, esses comportamentos e essa forma de subjetividade. Descolonizar significa destruir essas estruturas todas. E por isso que isso é também necessariamente sempre violento. Isso vai ocorrer, evidentemente, de uma maneira mais abrupta, né? Num tempo mais reduzido, portanto, num processo mais concentrado também de esforços que vai gerar violência também. Tem uma frase ali na página 27, que, aí vocês me desculpem, aí não é por pedantismo e encheção de saco mesmo, porque eu vi que faltava alguma coisa ali, de fato faltava, sabe, aquele negócio, tem alguma coisa aqui, né?
não tá legal aqui nessa tradução. Não é possível que foi desse jeito. E, de fato, está errado. Eu não estou aqui com os meus arquivos abertos, mas na página 27, na edição que a gente está usando aí, tá logo assim, essa frase está logo acima de uma parte apagada ali, assim, na impressão. Falta uma palavra fundamental ali. Se vocês pegarem depois o original francês, o que ele está dizendo, ele diz lá assim, ó, a coisa colonizada, né, no português aí. Ô, Alan, você está aí, lê para mim, por favor, como é que está na edição portuguesa, já que você está com ela na mão. Eu tô sem ela aqui. Eu peguei a tradução. Nossa, professor, onde que o Paulo comprou esse livro? Eu rodei um monte de lugar, não achei. Usa a edição digital, Paulo. O Alan, lê essa frase, faz favor, Alan. Você está aí com... O Alan saiu e vai voltar. Alguém está com a edição digital aberta, não? Professor, eu estou abrindo aqui, só um minutinho, tá bom? É que o Alan ele entra duas vezes, uma ele grava, a outra... ele voltou. Eu voltei, é porque o meu áudio tinha travado. Dá para me ouvir agora? Dá. Dá. Beleza. Eu mesmo que saí. Você quer colher a página 27, né, César? É só essa frase ali, a coisa colonizada, é bem no começo da página lá, tá? Isso. Se faz no processo mesmo pelo qual se liberta. Você vê, ó, tá escrito, a coisa colonizada se faz, né? Se faz. Isso. No processo... Se vocês pegarem a edição original lá, o texto francês, e eu não sei por que o tradutor fez essa maldade aí. A tradução disso aí é: a coisa colonizada se torna humana. A coisa está entre aspas, e ele diz: a coisa colonizada se torna humana no processo mesmo pelo qual se liberta. E você vê que isso dá uma puta diferença de sentido da frase. Vê? O que ele está dizendo é: o colonizado, que é um produto dessa relação de violência, assim como o colono participa disso, mas o colonizado, que tem lá lugares sociais, papéis definidos, etc., inclusive uma forma de se representar a si mesmo, né, e aquelas relações no lugar de colonizado, essa coisa que é criada pelo processo da colonização se torna humana na medida em que se liberta disso. Diz essa coisa se torna humana no processo mesmo pelo qual se liberta. Por isso que a descolonização é necessariamente algo que é levado adiante no processo, né, mas por humanos novos. Eu acho isso interessantíssimo, né? É claro que existe aí o risco de um desvio idealista para a discussão de essências humanas que estariam já postas, mas não realizadas e tal, né? A semelhança do que vai fazer lá o jovem Marx com a ideia de uma essência humana alienada e tal, né? E tem gente que persiste nessa ideia. Mas a ideia dele aqui parece expressar de uma maneira incisiva, né? Assim, bastante clara, o que representa esse processo de descolonização. Não se trata só, então, de retirar o agente dominante ali, né, o dominador, e reproduzir as mesmas relações sociais. Não se trata de copiar, né, ou fazia parte, vamos tentar pensar assim, né, faz parte desse lugar social, desses papéis ali do colonizado, representar para si que a vida seria muito melhor se ele assumisse o papel e as posições todas do colonizador. E que o país colonizado, em algum momento, se assemelhasse ao país que é a metrópole.
O que o Fanon está dizendo é o contrário, né? O Sartre vai sacar isso e vai falar disso no prefácio. Né? Assim, o que eles querem, a aspiração ali não é ser a Europa, não é ser igual ao que os franceses são, mas é acabar com a relação da colonização e acabar com os franceses também, se for o caso. Quer dizer assim, o Sartre não escreve isso, né, mas o que ele está dizendo é que eles estão cagando e andando para a França. Ninguém está ligando para a França. Né? Eles querem se libertar daquilo de uma vez por todas e construir relações novas. E o terceiro aspecto aqui, e eu já paro de falar já, para ele poder trocar informações aí. Ele vai fazer uma distinção que ela é bastante razoável, e nesse ponto ele dá uma escorregada ali, mas enfim, teórica, né? Que ele vai tentar mostrar assim, olha, é diferente se você pega as relações de um país capitalista, as relações capitalistas por elas mesmas. Então, se você pensar lá no caso, mantendo ali o que ele está analisando, né, dentro da França, você tem a classe dos capitalistas que organiza a sua dominação por conta de ser a dona do capital, enfim, né, e as relações todas que são relacionadas a essa forma de organização da vida social. Isso tudo vai aparecer dessa forma muito clara. Né? E ele vai dizer que na colônia isso vai mudar um pouco. Ora, se nos países do centro do sistema a submissão ou o consentimento ou a forma como se conquista a hegemonia por parte do capital não se dá somente através da violência, mas através também do convencimento, ainda de um convencimento deformado, né? Daquilo que no sentido filosófico a gente chamaria de ideologia, ele vai dizer que nos países colonizados essa relação se dá de outra maneira e de forma muito mais escancarada. Quer dizer, aqueles que são os dominadores, eles não vão aparecer como portadores de méritos pessoais, de gente que tem papel social relevante ou qualquer coisa do gênero. Eles vão aparecer como dominadores mesmo. E a relação que o colonizado tem, né, com o colonizador não é uma relação que se opera através dos aparelhos ideológicos. Né? Ele não usa esse termo, eu estou usando. Mas ele vai falar ali, né, através da educação formal, né, da formação moral e etc, etc. A relação do colonizado com o colonizador é uma relação de violência, inclusive, na interlocução. O interlocutor do colonizado é a polícia, né? O gendarme, como vai aparecer aí no texto em português, o gendarme é o quê? É uma instalação policial que precisa dar conta da segurança pública, né? A segurança pública, evidentemente, de acordo com os interesses daqueles que dominam o espaço público. Então, nos países colonizados não há dissimulação da dominação, ela vai aparecer escancarada e, portanto, necessariamente, né, com a violência toda que ela aparece. E aí ele vai mencionar a divisão da cidade, né, como é que a parte do espaço, né, da cidade dos colonizadores, né, é diferente dos colonizados, e ele vai, de novo, né, usar termos que são carregados ali, né, de um significado pejorativo, né, quando se refere aos colonizados, e muito positivos, né, quando se refere aos colonizadores. Né? E aí que ele vai dar aí eu acho que ele faz uma confusão, mas dá para entender o que ele quer dizer, né? Ele vai dizer assim, olha, então, no país colonizado, a causa e o efeito vão se misturar. Ele vai dizer assim, a infraestrutura é, ao mesmo tempo, superestrutura. Aí ele vai usar termos que são próprios do marxismo, né? Mas vai usar isso no prefácio lá da Crítica da Economia Política, de 59, né? Mas nesse texto, Marx está se referindo à infraestrutura como sendo a estrutura econômica e à superestrutura como sendo as estruturas jurídico, política e ideológica, que é o que vai formar a base ali do conceito de modo de produção. Né? O
O Fanon está sugerindo que nos países capitalistas, como na França e tal, isso apareceria dessa maneira, nos países colonizados, não. A infraestrutura seria, ao mesmo tempo, superestrutura, porque as coisas se confundem. Eu não entendo que ele está dizendo que sejam a mesma coisa. O que ele está dizendo assim, é que as coisas se confundem. Então, o dominador não é visto como um dominador porque ele vai num processo de violência conquistar a dominação de alguma maneira. Né? Ele é dominador porque ele é branco. Ele é dominador porque ele é europeu. Né? Quer dizer assim, você inverte as relações, né, e as explicações, né, ou a linha de causalidade ali, né, desses processos. No caso aí, claro, né, o Fanon ele dá uma escorregada, quer dizer assim, embora as relações de poder apareçam na colônia, no país colonizado, né, e na metrópole de maneiras distintas, isso é óbvio que apareça, né, nós não podemos esquecer que o que ele está vivendo ali na Argélia, né, e esse processo histórico, ele é na história ele dá o nome para isso de neocolonialismo, né? Mas, enfim, um processo decorrente da formação da fase monopolista do capitalismo, que vai fazer com que as relações capitalistas tendam à mundialização, e a uma mundialização que vai criar um centro e uma periferia do sistema, né? Então, o que se vive na Argélia, o capitalismo não é nacional, né? O capitalismo não é uma particularidade francesa e diferente na Argélia, né? Quer dizer, essa forma de organização da vida social que tem essa tendência mundializante, ela vai assumindo traços distintos de acordo com as necessidades ali. Então, no centro do sistema, isso vai aparecer de uma dada maneira, na periferia de outra, né? Dependendo da correlação de forças ou do nível de acirramento das lutas de classe, ele também pode ir assumindo versões diferenciadas, né? Com maiores ou menores concessões ali aos trabalhadores, etc. Essa chave é que nos ajuda a entender os processos de fechamento ditatorial, ou de maior ou menor liberdades democráticas ainda dentro da ordem burguesa e por aí. Então, isso aqui, acho que ele dá uma escorregadinha aqui, né? Mesmo porque há uma grande literatura, né, do marxismo e a questão colonial que talvez ele não teve nem tempo para isso, né, coitado? Ele tinha 36 anos, e tinha estudado pra cacete já, e feito medicina e a porra toda, né? Então, dá uma trégua pra ele, né? Tá bom demais o que fez. Enfim, como ele conclui, né, esse processo é que, assim, descolonizar, né, ou destruir as estruturas coloniais significa abolir todas as suas estruturas, né? E isso, sem dúvida, é violentíssimo, né? Isso é bastante... É bom sempre ter isso na cabeça, né? Nós temos uma relação com essa palavra violência que é muito louca, né? E a burguesia é sagaz nisso, né? O aparelho burguês como um todo, né, ele vai assumir um discurso pacifista a partir do momento, claro, né, que a burguesia se assenta ali no poder político e passa a organizar a sociedade à luz dos seus interesses, né? Eles vão começar a fazer um discurso pacifista, né? Um discurso em defesa da vida que não tem nenhum tipo de problema de arrebentar com a vida em qualquer espaço, em qualquer canto, que ofereça riscos à sua dominação, claro, né? Mas os franceses mesmo são sacanas para diabo nisso, né? Porque é muito bonitinho ver a França lá, liberdade, desde a Revolução Francesa, mas assim, se pegar esse contexto aí da vida do Fanon mesmo, né? Os franceses estão passando, logo depois da morte dele, depois de 68, assim vai, eles estão passando ali
por grandes agitações ali e tal, né, e uma puta produção. A resistência francesa à ocupação nazista depois, né, e o que decorre disso. E internacionalmente eles estão fazendo desgraça, né? A França recém-liberada da dominação nazista, né, logo ali, pouquinho depois do final da Segunda Guerra, ela sai arrebentando com vários países africanos. Países, inclusive, que forneceram soldados, né, para ajudar ali no processo deles. Então, assim, é um negócio bestial, né? Eles não têm crise com isso. Mas eles, o centro do sistema, os Estados Unidos faz isso, né? Eles vão criar e se apropriar de alguns termos, né, que assumem lá um discurso pacifista, como se as revoluções burguesas tivessem sido muito tranquilas, né? E aí eles vão se apropriar, né, de termos como os direitos humanos, né, ou de uma versão festiva de globalização, ou de uma ideia de civilização ocidental, né, que seria portadora de valores que deveriam ser impostos, né, aos demais povos, bárbaros, violentos, etc. Então, esse discurso que rejeita a violência vai povoar o nosso imaginário também. Então, quando aparece alguém falando assim, meu, isso aqui é um processo violentíssimo, meu. E quando ele está falando de violência, está falando de violência mesmo, assim, vai morrer gente pra cacete, cacete, porrada e bomba mesmo, não é? Não está falando de violência, de xingamento, não é de beijaço, nem de ciranda, nem de bundaço que ele está falando. Ele está falando de violência mesmo, entendeu? A gente tende a repelir, né, imediatamente essa ideia, mas se a gente parar para pensar com carinho, a história da nossa espécie, infelizmente, é marcada por resoluções, né, desses processos exatamente dessa maneira. E aí não é da nossa vontade, né? É assim. E tende a continuar a ser dessa maneira. Promete, esse texto dele aí promete aí para diante. É isso. Vamos aí, eu jogo para vocês, depende de discutir. Legal, César. Acho que você trouxe muita coisa para a gente refletir e discutir. Vou perguntar para os alunos se vocês querem colocar alguma questão ou comentar o que leram. E seria muito legal que vocês liberassem o microfone e falassem. Mas se não conseguirem, pode escrever no chat, roleio aqui. Sem problemas. Mas fique à vontade. Boa noite. Estão me ouvindo? Bom, infelizmente estou na correria como sempre, né? Mas estou prestando bastante atenção. Percebo que esse livro ele é muito forte, ele fala muito sobre a violência. Eu achei legal essa frase que ele coloca sobre a descolonização. Ele usa até uma frase aqui interessante, que é, olha, que é assim, ó, os últimos serão os primeiros, né? Eu prestei atenção também no que o professor César falou, referente, que é colocado que eles tentam, como que eu posso dizer? Eles tentam em algum momento se comparar com a Europa, né? Eu li alguma coisa assim também, mas a exploração é muito grande, a crueldade, a violência. E também vale, né, para a gente pensar que foi todo um sistema corrompido. Em que sentido? Porque os próprios negros, né, eles quando eram capturados, eles acabavam, por rivalidade tribal, vendendo a gente da própria raça, né, para os colonizadores, mas, por um outro lado, eu penso que é todo um sistema que corrompeu toda uma nação, né? Então, é muito triste, porque a gente percebe que o Brasil foi o que mais recebeu desses povos, né? Mas, como o professor falou também, a França também se beneficiou muito. Ele utilizou para dizer também da guerra que houve. Bom, enfim, eu estou bastante impressionado nesse contexto da violência, do medo que é colocado.
é uma coisa que é imposta através do medo que eles conquistavam o povo africano, né? E é isso. Boa noite. Boa noite, Maísa. Boa noite, César. Boa noite, Alan. Tudo bem? Tudo jóia. Então, moça, eu já peguei a reuniãozinha já começando, mas para mim foi um aprendizado muito grande, o que o professor César falou. Eu confesso que eu não ainda tive acesso a esse livro para mim estudar direito o contexto, mas eu fiquei completamente interessada no conteúdo que foi falado. É como se a gente voltasse assim, no início da história e começasse a repensar toda a trajetória do ser humano até agora, onde é que foi falado, começando pela época da escravidão, as torturas, depois teve a época do nazismo, também, tipo assim, que tudo que gerou a violência para nós chegar até onde estamos hoje. Para mim foi um grande aprendizado, fiquei completamente interessada no conteúdo do livro e com certeza em breve eu vou estar tendo acesso a esse livro e ficar interagir de tudo o que foi falado. Mas foi muito boa a reunião, gostei muito. Agradeço aí o professor César, agradeço você também por essa oportunidade de nós estar participando. É isso aí, boa noite para vocês. Ô Maísa, você entra depois lá na página do grupo de estudos, lá do sistema, que tem o link lá para você pegar o livro. Isso. Você consegue baixar o livro, o PDF, entendeu? Você facilita muito para a gente fazer dessa forma. Tá lá no fórum lá de debate do grupo. Tá, Entendeu? vou procurar sim. Para mim foi um grande aprendizado, que tipo assim, mexe no psicológico. Se você por acaso não achar, você me manda um recado lá que eu te mando aí de alguma maneira, tá bem? Tá, vou procurar sim. Mas desde já eu agradeço pela reunião e foi muito aproveitosa para mim. Tem que participar de todas elas. Valeu. Falou. Boa noite. Em cima do que o professor César falou, queria fazer umas colocações. O professor falou o seguinte, que na colonização há uma construção, né, da estrutura psíquica, né, dos colonizados, é isso? E é trabalhada, né, a subjetividade dos colonizados. E aí, nisso é feito o quê? Construído, pode-se dizer que é a construção de uma identidade deles. E na descolonização, no caso? Porque na descolonização também o senhor colocou o seguinte, que segundo, né, na verdade, segundo Fanon, há uma nova, foi colocado assim, há uma nova linguagem, há o surgimento de novos humanos e, quiçá, aí uma nova humanidade. A gente pode falar o seguinte, então, que na colonização há o surgimento de uma identidade e também na descolonização também há isso, com a violência, com tudo também, ali com a quebra do paradigma, no caso, também há o surgimento, nos dois casos há esse surgimento dessa identidade das pessoas, assim. Monique, eu poderia pegar um gancho nessa fala da Thaís, que tem uma questão aqui que eu estava anotando, acho que vai ao encontro do que ela propôs agora. Desculpa aí, cortei aí. Não, sem problema, Carlos. A gente vai se encaixando, né? Obrigado, Thaís. Tem uma questão aqui que se coloca, que é o seguinte, para lutar contra a Europa, as colônias tinham que lutar contra si mesmas. Eu acho que vai um pouco ao encontro disso que a Thaís colocou agora, né? Essa questão, essa transformação psíquica, dessa questão de identidade. Eu achei muito interessante isso daí. Porque não é só lutar contra o que é pensado como externo, mas agora é algo que já está internalizado, né? Então parece que tem que desconstruir primeiro para depois voltar a ser aí mais ou menos o que era antes, alguma coisa nesse sentido. Dá a entender que no momento eles internalizam, né? Pela colonização. E parece que eles vão ali crescendo, sei lá, vão criando algo e
no momento, eles pegam e falam, não, não é isso, e aí, né, explodem pela violência, não quero, não aceitamos, e pelo modo, pela revolução. Aí me lembrou até no termo do direito, o termo, uma definição de Carnelucci, eu não sei se o doutor, né? César conhece, definição de Lide. A definição de Lide, o senhor conhece? Definição do quê? Eu também não ouvi bem. Definição do quê? É o termo do direito que a gente fala, é o termo do direito, a definição de Lide. Lide? Lide. Não, fala. É o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Me lembrou muito a decolonização. Porque não deixa de ser um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, né? Porque tem os interesses do colono, os interesses dos colonizados e a pretensão, né, de ambos, a resistência, né? Que um aceita a resistência do outro, e ali surge o conflito. Me lembrou bastante a definição de Carnelucci, que é um jurista italiano. Só comentar isso que vocês falaram agora. Primeiro, vamos pensar assim, ó, o que nós podemos chamar de mundo colonial envolve as colônias, envolve o centro do sistema, né? Por isso que essa ideia, né, de que descolonizar não significa reproduzir nesse lugar que se livra da metrópole as estruturas e as formas todas, ou copiá-las, né, do centro do sistema. Porque o mundo colonial, ele se a gente pensar como conjunto, né, como um todo, o centro do sistema vive exatamente disso, né, da existência das colônias. Que nós vamos, com o tempo, ir mudando as formas da relação de exploração, enfim, né? Então, você não tem mais formalmente um território francês, inglês, estadunidense e tal, mas você tem ainda informalmente, né, uma dominação ali posta, beleza, né? Aí a gente acerta as coisas. Mas o mundo colonial, ele é o conjunto todo. Então, é claro que quando isso se transforma, a descolonização significa a destruição dessas estruturas. E pense assim, nós somos produto do meio, não é isso? Então, quando a gente fala de formação de identidade, de estrutura psíquica, de não sei o que, a gente está falando do meio que a gente nasceu, que a gente vive, das influências que a gente recebe e da maneira como a gente reage a elas, muitas, aliás, dessas formas de reação determinadas também já pelo próprio meio e por aí vai. A nossa capacidade de... Lembra que ele fala ali, né? A maneira como se gera a submissão à ordem capitalista no centro do sistema é diferente da maneira como se gera na colônia. E eu garanto a vocês que a maneira como se faz isso no centro do sistema, ou se faz isso nos países supostamente independentes, é uma maneira muito mais eficaz do que a que se faz na colônia. A maneira como se opera na colônia é diretamente através da violência. Vou insistir nisso de novo. E é claro que em relações escancaradamente assim, violentas, a possibilidade de uma reação, né, que é uma reação também violenta, ela é muito maior. Porque ela não está posta na base do convencimento, né, embora esse sujeito que é colonizado, ele vá, de fato, interiorizar uma dada concepção dele mesmo, assim como uma dada concepção do próprio colonizador. A gente faz isso, né? Nós temos uma dada visão, assim, do que a gente acha que é o milionário ali, né? Os ricaços brasileiros e etc., e uma outra visão do que nós somos, uma outra visão do que outros grupos são, e assim sucessivamente. A gente interioriza isso mesmo, né? Inclusive os aspectos mais pejorativos. A descolonização vai passar necessariamente pela formação de uma nova, por isso que é um novo humano. Aqui tem um tanto de dialética.
falta o Engels, escreve Ismael, eu acho ótimo isso. Ele fala assim, para um sujeito assim, porra, a sua análise é muito boa, só faltou um pouco de dialética aí para isso fazer sentido. Porque é isso, né? Assim, tem que pensar isso como movimento, né? Como processo, um processo pleno de contradições. Tem uma parte do texto, aí eu não sei se é dessa parte que eu peguei, ou se está mais para diante, que ele fala assim, ou é do Sartre, eu já embolei tudo. Ele fala assim, a hora que o colonizado empunha o fuzil, o contato dele com o fuzil e o destino que estão dizendo para ele que aquele fuzil deve ter, faz já com que uma parte dessas estruturas e uma parte do que fizeram com ele, do que fizeram ele ser, já comece a ceder lugar para uma coisa totalmente nova. Uma coisa nova que está dizendo o seguinte, meu rei, vamos organizar essa porra de outro jeito, é isso, sabe? Né? Assim, ó, a violência que vem aqui e conseguiu subjugar total, nós vamos reverter esse negócio e vamos fazer isso de outra maneira. Então, esse humano novo, ele não é produto. Esse é um tema antigo do marxismo também, se é do humano novo, mas um modo de produção novo. Mas, enfim, esse humano novo, ele não é nenhuma operação mística, né? Ele é produto de novas relações, então ele vai se forjando no processo. E isso é fundamental. Diga lá, Alan. O Alan sabe mais dessas coisas de estrutura psíquica do que eu não manjo disso aí, não. Eu acho que eu manjo alguma coisa, mas num outro contexto. Na verdade, eu queria lançar umas questões, assim, que me vieram lendo um pouco do texto e ouvindo também o César. Acho que mais do que afirmar, assim, levantar umas questões. No que se refere a essa questão da estruturação psíquica aí, eu me perguntei, será que não passa pelaquela questão do reconhecimento, lá que está em Hegel, a dialética do senhor e do escravo? Será que ele não está recuperando isso de algum modo? Não sei, me perguntei, né? Me perguntei. Porque não me parece estar tá fora de contexto, não. Parece que há algo nesse sentido, assim. Um existe porque se reconhece no outro, como se houvesse uma dependência mesmo, né? Em termos de relação mesmo. É uma questão de relação, assim, um se reconhece no outro. Isso estrutura os dois papéis. Me perguntei, né? A correção que o César fez do trecho é muito interessante, né? Porque, de fato, fui reler de novo aqui e fica muito estranho, né? A coisa colonizada se faz no processo mesmo pelo qual se liberta. Então, ou seja, é a luta de libertação que faz a coisa colonizada. Parece que muda radicalmente o sentido, né? Então a coisa se torna humana no momento em que se liberta. E aí eu pensei, será que tem aqui um humanismo como meta? Será que o que está em questão é humanizar? Assim, será que há essa projeção do humanismo como meta? Porque eu sei que isso é perigoso, né? Isso é perigoso, mas isso é um tema caro para o Sartre, por exemplo, que não hesitou em dizer, o existencialismo é um humanismo. Defendeu como se fosse um valor assim, a ser defendido, né? Eu me perguntei, será que isso está em Fanon também? Ou não, né? Eu fiquei curioso para saber a relação entre colonialismo, né, colonização, imperialismo, talvez. Imperialismo, assim, será que são fenômenos semelhantes, assim, ou dialogáveis? Tá. E achei interessante isso que o César trouxe também, tá no texto mesmo, que é como se na colônia o capitalismo se revelasse, assim, né, tal como ele é. Assim, fica muito visível que, em última instância, é um processo de dominação mesmo. Porque quando a gente ouve os liberais discursarem sobre si, é uma coisa bizarra, né? Eles falam em liberalismo, como se fosse um regime que gira em torno da liberdade, né? E tal, e de valores, assim, individuais, humanistas mesmo. É uma coisa bizarra, né? Uma coisa fantasiosa, assim, bizarra. Mas parece que na colônia a coisa se revela tal como ela é, né? Assim, a violência mesmo, a exploração. E parece que é uma negação da humanidade. Por isso que ele fala em se tornar humano também, ou se criar um novo humano. Parece que
além da questão econômica, há uma negação de humanidade no processo de colonização, assim, uma negação ontológica, podemos dizer, assim, de negação da condição humana. Tem mais questões aqui ainda, assim, mas só para não ficar discursando também, discursando sozinho. Ô, professor, o que eu acho que lembra, né, se for relacionar, por exemplo, o imperialismo com o capitalismo hoje, é que a riqueza hoje a gente pode dizer que está na mão de 1% da humanidade, né? Então, o que a gente tem visto é o quê? Que, né, lá no imperialismo, né, a gente tinha um grupo político, tudo, que comandava, né? Mas hoje, a sensação que eu tenho é que a maior parte da população, né, em especial, a gente pode citar ainda a população negra, sofre muito na parte discriminatória, né? A gente percebe que houve uma melhora, né? Hoje a gente teve, até nos Estados Unidos, a gente pode dizer que teve um presidente negro e, na minha opinião, ele teve alguns pontos que foram bem positivos. Mas o que mais me chama a atenção é que hoje a gente realmente vê que é uma minoria que vive muito bem, né? Mas eu diria que 99% da população no mundo sofre que a riqueza, o poderio, está na mão de muitos, de poucos, né? E, infelizmente, eu acho que o regime que nós vivemos hoje, a gente teria que reavaliar isso, né? É a minha opinião. Boa noite. César, né, para quem não me conhece. Para mim foi bastante impactante esse começo de leitura do Fanon, tá? Do ponto de vista da sociedade, né, do que o homem pode fazer com o homem, certo? Nesse sentido. E ele trouxe, o que me deixou bastante intrigado, assim, me trouxe uma visão muito diferente, foi quando ele compara essa questão até que o Alan falou agora, de o capitalismo mostrar a sua verdadeira cara, mas não na sua terra, né, na Europa, e sim no terreno do colonizado, aquela questão que ele fala, da questão ideológica, né, do mundo do colonizado e do mundo do colonizador. Em casa eu uso as escolas, os professores, para poder fazer com que a sociedade seja submissa de uma forma mais dialogada, sem violência, e essa violência eu faço lá fora. Mas eu acho que, assim, na leitura, acho que eu estava caindo por um caminho, depois eu acho que, desse novo homem, que me deixou mais intrigado ainda, né? Porque nós brasileiros, nós vivemos ainda resquício de uma sociedade escravocrata. Ainda, nós temos aí 100 e poucos anos de uma sociedade liberta, mas nós temos resquício dessa sociedade agora. Atualmente está se mostrando claramente, está soltando a pele isso daí. Eu estava caminhando na minha leitura, não sei se eu estava errado, acho que aqui eu dei uma sintonizada, esse novo homem africano, dessa descolonização, de repente, não sei, eu vou tentar pesquisar agora, vai cair para essa questão de guerras étnicas aqui na África, todo esse processo de ainda desunião do povo africano, que ele não se vê ainda unido contra ou seja, a gente vê esse processo de imperialista, de exploração, de abuso ainda tão grande ao povo africano, ao povo negro, que já vem de uma construção lá dos escravos, do início da escravidão, mas se agrava com essa nova colonização que demonstra o quão forte foi essa violência contra o povo africano. Tá? E essa questão desse cara aí que é da gendarmeria, né, o policial, eu fui fazendo ligações com o feitor das nossas fazendas, o escravocrata, aquele cara que busca, às vezes, ele é um próprio negro que é feitor e que busca o seu próprio. Eu fui fazendo essas ligações na nossa sociedade escravocrata, nas minhas leituras. Não
talvez seja o tema da aula, mas eu fui Mas, sim, foi muito impactante para mim, foi a abertura de uma discussão, um estudo biográfico que eu vou estar me aprofundando. Aí até eu peguei Peles Negras, Máscaras Brancas, baixei enquanto estava falando aqui, até que fala que o Fanon, na década de 60 e 70, ele era praticamente, não se discutia ele, era um crime discutir Fanon na Europa e nos Estados Unidos nesse período. E depois, na década de 70, início da 80, no Chile já estava se discutindo Fanon com muita maestria e fazendo onde que o Paulo Freire, acho que também foi bebê um pouquinho do seu conhecimento na pedagogia do oprimido. Estou buscando um pouquinho essa relação e vou tentar me aprofundar um pouco mais, que eu gostei dessa leitura aí, que me impactou bastante. Deixa eu só falar um negócio aqui. O Alan, ele levantou esse tema do imperialismo, e o Paulo confundiu o imperialismo com monarquia, Paulo. Mas, na verdade, assim, essa questão não que esteja errado o que você falou sobre a concentração de riqueza, né? Mas quando a gente fala do imperialismo, a gente está falando de um movimento que é correlato aqui, evidentemente. Então, quando a gente pega no processo histórico, isso que a gente chama de neocolonialismo, e na história econômica, nós vamos falar, né, da fase monopolista do capitalismo, que vai se gestar ali na segunda metade do século XIX, tanto o neocolonialismo quanto essa fase monopolista, quer dizer, uma alimenta a outra, ela depende de um outro componente fundamental, que é um papel que o Estado vai passar a ocupar como testa de ferro dos interesses internacionais do capitalismo. Então, o que vai caracterizar essa coisa que nós chamamos de fase imperialista do capitalismo é exatamente a fusão do capital industrial com o capital bancário, surgimento do capital financeiro, né, portanto, que permite investimentos de médio e de longo prazo que o capital industrial sozinho não podia fazer, a formação de grandes conglomerados, né, a tendência à formação de monopólios, o surgimento de um grande capital que vai começar a ter a necessidade pela lógica da reprodução do sistema, né, de realizar, para além de suas fronteiras, suas 3 tarefas fundamentais para a reprodução, né, que é a busca por novos mercados consumidores, a busca por novas fontes de matérias-primas e novos espaços para exportação de capital. Sem esses 3 elementos, o capitalismo entra numa situação de estagnação, né? Quer dizer, não consegue se reproduzir. Isso vai ter que ser buscado fora das fronteiras. Então, isso vai gerar uma nova relação, né, que é diferente daquela da colonização que o Brasil aparece ali, que o continente americano aparece. Que não é mais aquela em que eles vão buscar algo ali para vender na Europa, mas é um momento inverso, né, em que eles vão tentar encontrar essas 3 condições. Então, o imperialismo tem tudo a ver com isso. Inclusive, a Primeira Guerra Mundial, né, que é caracterizada como uma guerra imperialista, ela é porque se tratava ali de uma grande questão, que era de dividir o mundo em áreas de influência, né? A Alemanha, que se unifica em 1871, tem um processo muito acelerado de desenvolvimento capitalista, ela vai começar a interferir no mundo já repartido entre a Bélgica, a Inglaterra, a França e por aí vai, e isso vai gerar aquelas tensões todas. Mas, enfim, aí da história, aí tem um monte de historiador aí, né? Inclusive, não é... Professor, realmente... Essa coisa do processo do desenvolvimento capitalista nos países do centro do sistema é algo que deveria dar muito mais atenção. Se vocês observarem bem, ó, a Alemanha se unifica em 1871 e aí tem aquele, debaixo das botas do Bismarck, aquele processo de desenvolvimento capitalista muito acelerado, tá? Que faz a Alemanha se tornar uma potência ali em 3 décadas. A Alemanha se unifica em 1870 e vai também passar por um processo não igual ao alemão, mas similar. E o Japão, com a via Meiji, que destrói aquelas formas, né, das relações tradicionais e entra na via de desenvolvimento capitalista.
não é à toa, não é por, né, não é por uma besteira da história que esses 3 países vão se encontrar na Segunda Guerra Mundial. Todos eles ressentidos ainda por conta dessas áreas de influência e da maneira como o mundo foi dividido e separado entre as potências. Então, entender isso aí ajuda pra caramba. Agora, vamos pensar assim, ó. A gente estava falando até e aí o Paulo comentou, o César também, isso apareceu aí nos comentários, Carlos. Quando a gente fala esse mundo colonial que é formado ali, então, quem está falando da questão da identidade, etc. Esse mundo que é formado, vamos começar pela ideia lá do Alan, né, da relação do escravo e do senhor e tal. É lógico, né, que vai acontecer num determinado momento, quando a gente fala da formação da subjetividade, a subjetividade a gente está falando de indivíduo, né, mas a gente está falando de uma formação da subjetividade geral, média, né, e os indivíduos todos vão participar disso. Eu não opero com esse conceito de indivíduo, que ele é liberal e é uma figura teórica equivocada, né? Mas é disso que a gente está falando. Então, não está falando de indivíduo, de cada pessoa, a gente está falando da formação geral mesmo. A posição que se ocupa nas relações sociais vai fazer com que você tenha representações sobre você mesmo, né? Quer dizer, sobre você, por quê? Porque são representações sobre o grupo ao qual você pertence. Então, é claro que o escravo vai estabelecer, como escravo, uma dada representação da relação que ele vive ali com o senhor, né? E vice-versa, né? Quando nós olhamos para as relações escravistas e achamos um absurdo que elas ocorram, né? Porra, agora a exploração do humano sobre o humano e tal. Acho que ninguém tem dúvida disso, né? Quando a gente fala do escravismo e fala do feudalismo, né? A gente percebe isso nitidamente. Quando a gente fala das nossas relações aqui, das relações capitalistas, a gente já não percebe. Não é isso? Aí você, não, aqui não, aí é diferente, né? Porque aí o trabalhador é assalariado, você tem liberdade para trabalhar, né? Ou não. Cara, daqui a, sei lá, alguns séculos, a nossa espécie persistindo, né? A gente vivendo em outras relações, melhores ou piores, eu não sei, vão estudar o nosso tempo e vão dizer, da mesma maneira assustada como nós olhamos as relações escravistas, eles vão olhar as nossas e vão pensar assim, por que eles não se rebelavam? Por que eles aceitavam esse tipo de dominação, esse tipo de estupidez? Por quê? Porque as relações de exploração, as nossas aqui, elas são também escancaradas. Por que nós não percebemos isso de maneira tão aparente assim? Porque nós somos sob o efeito da ideologia própria do nosso tempo, do nosso tipo de formação, né? Aí era bom estudar um tanto dessa teoria da ideologia. Pensem assim, que aí assim, o centro do sistema vai operar com essas representações, e inclusive vai operar, como alguém mencionou, né? O continente africano tem várias disputas ali entre eles e tal, que eles vão operar com isso para provocar divisão e melhor organizar a dominação, não há dúvida. Porque, assim, as divisões e as disputas entre grupos étnicos diversos, elas não são do continente africano só. Elas são no centro do sistema também. E isso não nos chama a atenção. Por que nos chama a atenção a essas disputas no continente africano? Ou em algumas partes do continente asiático? Né? Pensem assim, para dar alguns exemplos. A região da Alsácia e da Lorena, que fica ali no nordeste da França, que é divisa da França com a Alemanha, nessa região, eles não se consideram franceses. Eles se consideram o povo deles ali, ocupados pelos franceses, até hoje. E quando a Alsácia e a Lorena fez parte da Alemanha, porque a Alemanha tomou depois da Guerra Franco-Prussiana, eles vão falar, bom, tomaram, os prussianos estão nos dominando agora, e até hoje eles estão nessa pegada. Nós temos na região mais ao norte da Espanha o País Basco. E eles vão pro pau mesmo, ali também, atentado, bomba é o cacete. Os irlandeses que não aceitam a dominação britânica, os escoceses que pedem a independência também, enfim, na região dos Balcãs, então, puta que pariu, você tem um monte.
Então, você tem, nos Estados Unidos, eles têm uma dificuldade de integração nacional maluca, por isso que eles têm que viver naquela coisa histérica de um inimigo constante, a coisa toda. Agora, você vê, o que nos chama a atenção? Que na África acontece isso. E na África foi um negócio artificial. Se vocês pegam um mapa do continente africano, vocês vão perceber que tem um monte de fronteira reta. Isso não acontece em lugar algum do mundo. Né? Na África, você tem país que a fronteira é reta, assim, ó. Quer dizer, alguém pegou um mapa lá, botou em cima de uma mesa e meteu uma régua e foi assim, ó. Então, isso aqui é meu, isso aqui é seu, isso aqui é do outro. E ali eles enfiaram povos totalmente diferentes, culturas diferentes, grupos rivais diferentes. E isso acontece para todos os lados, dentro do mesmo território. E vai dar merda mesmo, não tem como não dar. Por quê? Porque eles queriam determinar as suas fronteiras. Eles tinham lá as fronteiras deles, né? Você não precisa dos europeus ir lá definir qual é a fronteira do país dos outros. Né? Mas isso chama... Vê, nós não só temos... Aí eu vou chamar a atenção para nós e para a nossa reflexão também. Nós não só geramos, né, uma representação de um lugar social, uma identidade lá do colonizado e do colonizador, como acontece com o senhor e com o escravo, como nós geramos pelo mundo afora também uma dada representação das relações que nós vivemos. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui sente muito mais simpatia, né, e atração pelo velho mundo e pelas coisas todas que nos prometem, né, as universidades francesas e a biblioteca do Museu Britânico e etc., do que pelo continente africano. Que nós conhecemos muito pouco, não conhecemos quase nada, né? Ou do continente asiático, que nós olhamos com desdém. Então, nós mesmos temos a nossa representação de mundo formada assim. A gente olha com condescendência e com a cabecinha baixada para o centro do sistema, e olha com a crista alta e o nariz alto para a periferia do sistema. Para nós mesmos. É bem louco isso, né? Bom, falei para cacete de novo. Acho que a Márcia quer falar. Quer entrar na discussão, Márcia? Vai lá. Eu quero. Boa noite. É um prazer estar falando e estar com vocês. Prazer imenso. Estou encantada pelo tema, pelo livro. Não li o livro como vocês leram, né? Eu pesquei algumas coisas. Eu estou complicada com a questão de aulas e tempo, mas tudo bem. Então, bom, a minha reflexão, eu estava rindo muito da fala do professor César, do mestre aqui, e de relação também com Alain, porque os dois falaram sobre a relação do homem, né? E nós como frutos dessa relação. Então, eu sou produto de uma herança, eu tenho uma ancestralidade. E essa ancestralidade não vem, pessoalmente, não vem só da África, e todos nós somos assim. Então, se eu penso lá na Grécia, quando o grego via as pessoas diferentes, eles eram diferentes, eles não eram os normais, eles eram, vou colocar uma palavra assim, os selvagens, mas não era selvagem que eles usavam, né? Eram as pessoas que não tinham conhecimento como eles tinham. E a guerra era que eles queriam que as pessoas se tornassem como eles, né? Depois a Roma e o Império Romano, e o que valia mesmo era a religião, a crença, sempre do opressor. É sempre do opressor. E estou seguindo minhas anotações aqui. Essa questão de violência, os valores são diferentes, né? E eu não posso esquecer que a questão do francês ir para a África, ou do português vir aqui para o Brasil, pegar os índios, ou pegar os negros, colocar numa jaula, que é o que acontecia no século XVII, XVIII, aí. Afinal, eu sou péssima com datas, mas eu acho que século XVIII, eles colocavam essas pessoas, os diferentes, os selvagens, em jaulas e faziam shows pela Europa, né? E era a cultura da época. Eu não estou, de maneira nenhuma, defendendo a violência, né? E nem sendo crítica a isso, né? Mas eles tinham uma visão diferente, completamente diferente da nossa.
E a nossa tentativa hoje de relação humana, dessa descolonização, desse novo humano, é uma tentativa de esconder isso, né? E da maneira que eu enxergo, que a Europa, quando faz isso, ela impõe a civilidade dela, né, a civilização dela, para o restante do mundo, e se esquece que a África era um território estruturado. A política era fixa, era linda. Eles tinham um comércio forte, e muitas intervenções europeias foram de água abaixo. Eles eram guerreiros, eles eram fortes. E a história não conta isso, né? A gente, pouco a gente estuda e vê isso. Eu amo esse tema. E como eles têm sido fortes, né? Essa gente, esse coletivo fantástico. E vamos lá. O humano novo, eu acredito que ele não quer mais ver a palavra raça como branco, preto, azul, vermelho e amarelo, mas a raça como um ser humano, né? Como o humano. A gente só tem estereótipos diferentes. E a questão do paradoxo que eu ouvi, que eu achei incrível, que é na relação da coisa colonizada. A coisa colonizada se torna humana no processo mesmo pelo qual se liberta, né? Então, eu estou livre sendo colonizado durante a colonização, né? É um paradoxo bem interessante aí, bem legal. Na colônia, o capitalismo se revela. Eu lembro, quando você falou isso, eu lembrei de uma viagem que eu fiz a São Cristóvão, aqui em Aracaju, e eu vi, e esse texto tem no livro aí, que eu já vi aí no livro que nós estamos vendo, que na colônia tinha igrejas diferentes, né? A igreja do branco, a igreja do estrangeiro, a igreja do negro, e isso tem lá bem claro, e na maioria das nossas cidades aqui, e isso acontece, não acontecia não só aqui, mas em outros locais também, essa diferenciação, né? Esse preconceito, vou falar assim. Que mais? Ai, gente, minha cabeça está fervendo, eu estou amando isso tudo, tá bom? Eu quero comer mais, quero pensar mais com vocês. Isso, Paraty tem essa diferença da igreja, eu estou vendo aí as comunicações aí falando, né? Outra coisa que eu liguei também é que eu estou lendo Foucault, Vigiar e Punir, né? E a tentativa maluca do homem em colocar as pessoas em formas e corrigir o que ele acha que está errado, né? E punir coisas, crimes graves ou coisa assim, mas em situações vexatórias e de extrema violência, que é o que acontece desde sempre na humanidade, né? E acontece isso também nos dias atuais, mesmo velado, e a gente sabe disso. Então, o mundo que o Segal traz nos quadros dele, aí da Semana da Arte, da Semana de 22, nos anos 30, né? Que é a desigualdade social, a Tarsila gritando. Esse mundo não mudou ainda, né? Nós estamos inseridos nele, recebendo toda essa herança, e numa tentativa de liberdade ou procura da felicidade, eu não sei, mas vamos caminhando. Olha, obrigada, muito obrigada por fazer parte disso tudo. Muito obrigada. Professor! Não precisa agradecer, não, tem que persistir até o fim. Tem mal o semestre inteiro aí.
Fala, Paulo. Então, eu até comentei no chat referente o judaísmo antigo, né? Por exemplo, o próprio Templo de Salomão, a gente via essas divisões também, né? E na Índia também a gente vê esse tipo de divisão no que se refere às castas, né? Eu conheço pelo menos 5 delas, né? Que a gente pode citar os Brahmanes, os Vaishyas, os Kshatriyas e os Shudras. Então, assim, para eles, a pessoa morre Shudra, nasce Shudra e morre Shudra, que seria a parte que mais serve, né? Os Brahmanes seria a cabeça da sociedade e assim vai. Agora, dentro desse sistema que a gente tem visto, em alguns pontos, eu acho até que o professor, de forma indireta, até me estimulou a pensar nisso, que esse sistema que a gente vive hoje, ele não é tão diferente, em alguns pontos, claro, do sistema antigo, da parte da Revolução Industrial, né, a gente, por exemplo, em que sentido eu estou falando? Essa pandemia, por exemplo, a gente vê que os Estados Unidos parou de consumir. Isso fez com que o país quebrasse, né? Então, a gente está numa rotina, numa situação que a gente precisa consumir para não quebrar, né? Só que em algum momento a gente vai ter que pagar a conta. Entende, professor, o que eu estou tentando colocar aqui ou não? Referente ao consumismo, referente ao que a gente vivia lá no passado, de que mandava matéria-prima, a colônia mandava matéria-prima, aí vinha o produto manufaturado. Não mudou muito. A gente continua trabalhando muito, gerando riqueza, só que para os outros. E, infelizmente, assim, por mais que eu seja uma pessoa que busca aquilo que é moderno, eu percebo que é um ciclo vicioso, onde o povo vai, assim como na Índia, que a pessoa é sempre serva, ela vai ser sempre serva. Né? A gente vê que uma minoria tem a oportunidade de estudar, de se preparar, de dar 2 passos para trás e olhar de forma mais ampla. E a gente vive numa situação de hipocrisia, né? De não entender o que realmente está acontecendo com o mundo e com a história do mundo. E a gente, infelizmente, através daqui da... Oi, pode falar, professor. Eu estou preocupado que o nosso tempo está caminhando para o fim aqui. Nós vamos ter, a gente tem aula depois aqui. Eu tenho 2 ainda hoje. O Alan também tem aula. Mas, enfim, nós vamos ter mais tempo para discutir essas coisas todas. Eu só quero chamar a atenção para uma coisa muito simples, assim. As formas de dominação, como elas vão ocorrer na história, essas formas vão utilizar largamente, né, as estruturas religiosas e tal, para justificar isso, ou então vão atribuir, né, de alguma maneira, a uma dada natureza humana que faz a gente nascer assim ou assado e de maneira determinada o que a gente deve ser ao longo da vida. Isso tudo serve para organizar isso, para gerar sentido, gerar consentimento e essas coisas todas. Agora, essas formas, nesse sentido, né, como forma de dominação, isso não vai se alterar. Você muda o dominar para quê, você muda a maneira específica como isso ocorre, mas continua tendo a mesma lógica, né? Eu só quero insistir no conceito de imperialismo, que o Paulo estava insistindo ali, que o imperialismo é anterior ao capitalismo. Não é. Não confundam as coisas. Imperialismo é um conceito que vocês vão encontrar na ciência política, na economia e na história do modo geral. Um conceito que surge, que se refere a esse processo que vem ali da segunda metade do século XIX. Um conceito que está ligado, portanto, né, à fase monopolista do capitalismo e também ao neocolonialismo. Isso foi desenvolvido teoricamente por Robson, por Ilferd, por Lenin e por Rosa Luxemburgo, com algumas diferenças ali fundamentais entre o Lenin e ela, por Karl Kautsky, que vai falar de um super imperialismo, tal, enfim, por um monte de gente que pensou
essas coisas nas primeiras décadas do século XX, principalmente. Tá? Então, não confundam as coisas aí. As formas de dominação, elas vão existir sempre. Eu, de minha parte, já me despeço de vocês. Eu acho ótimo, mas que nós vamos ter muito o que discutir aqui. Eu gostaria só, Esse primeiro capítulo, tá? gostaria só de comentar uma coisa dentro desse tema. A televisão, a Globo passou esses tempos atrás aí uma série criada no Reino Unido, né? A Cor do Poder. Ele faz uma inversão, não do branco colonizando a África, mas o africano negro dominando o Reino Unido e a Europa de uma forma geral. E a questão da violência é um negócio muito, muito, muito louco. Ele deixa muito explícito a violência física da dominação negra frente ao branco, né? Ou seja, não há essa violência, uma violência talvez mais, quem disse, mais intelectual, mais uma violência mais da relação de poder mesmo. Mas eles demonstrou muito claro nessa série, de repente alguém quiser assistir no futuro, que a violência física do negro na dominação negra no branco. Eu não sei estudar, precisa analisar qual é a intenção disso mais para frente. Eu não conheço, então dá um pouco de medo disso aí. O medo que pode dar é assim, o pessoal falar, tá vendo? Se fosse o contrário, ia ser a mesma coisa. Se o objetivo era o mesmo, eu não tenho dúvida, porque, na verdade, não existe branco e não existe negro. Isso é uma criação para esse fim de dominação, né? Eu acho que também que o objetivo é esse mesmo, é mostrar se fosse o negro, seria a mesma coisa de violência. É possível, né? Eu ia justamente... Oi, desculpa, César, pode falar. Não, pode falar. Aliás, eu encerro aqui, já falei demais. Pode falar. Eu também encerro. Eu até tinha umas questões para discutir, mas o tempo está apertado mesmo. Mas que bom que muitos alunos participaram, muito legal a fala da Márcia. Essa interação é muito legal. E eu ia justamente ler para você a frase do Paulo, porque eu senti que ela precisava ser lapidada mesmo. Mas que bom que você conseguiu chegar no chat aí e ler, beleza. E essa questão da raça que o César trouxe, né? O César aluno, eu queria entender também melhor essa função da raça no processo de colonização, e se é algo lateral, se a exploração econômica é o objetivo, isso se deu de modo conjuntural, porque estamos falando de África e colonização da África. Você tem um cálculo racista mesmo, né, na colonização. Assim, legal, daí para discutir isso, né, mas eu sei que tá apertado, vamos deixar a próxima. Vamos para a próxima, lembrar de discutir um pouco as chamadas teorias biológicas da evolução. Não tem nada a ver com Darwin, mas são racialistas e tal, que serviram de base para justificar isso, né? Mas ele tem que encerrar mesmo, porque daqui em 2 minutos a gente tem que entrar na outra aula lá. Mas a gente tem que fazer um xixi, porra. Tem que ir aí, cara. Boa aula. É loucura. É linha de produção aqui, viu? Ô, gente, dia 30 de março a gente tem encontro de novo. Quem está responsável pelo texto é a Aline Vieira e a Marciana, que não apareceu aqui hoje, né? Mas, enfim, olhem lá no cronograma quais são as páginas para a gente poder fazer um bom debate. Tá bom? Ok. Vamos lá. Tchau, Boa noite. Até mais. Tchau. Boa aula para vocês. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite a todos aí.